Olá pessoal, saudações OnLuz, aqui é a Margarete Ananda do Instituto OnLuz e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo terapêutico sobre algumas informações para um processo de autocura, para um processo de autoconhecimento, para que a gente possa avaliar profundamente em nós algumas energias, alguns sentimentos, algumas frequências que nós acabamos desenvolvendo ao longo da nossa existência, ou que a gente vem carregando também de existências passadas e que acabam dificultando um pouco mais a nossa caminhada, dificultando um pouco mais tudo aquilo que nós viemos para desenvolver aqui no plano Terra e por determinados motivos, por determinadas situações, nós não conseguimos colocar alguma coisa em prática, principalmente aquilo que está no plano divino maior para nós, né? E aí, muitos de nós acabamos então desenvolvendo esses sentimentos, principalmente aquele que eu vou trabalhar com vocês hoje, né, gente, que eu vou trazer essas informaçõezinhas para vocês, que é o sentimento do apego, né? Por quê? Porque o apego, ele é um sentimento, gente, que acaba barrando muita coisa na nossa vida, né? Ele acaba dificultando, gerando obstáculos em nossa caminhada e a gente não consegue muitas vezes perceber que nós temos esse sentimento em nós, né? Assim como vários outros sentimentos que a gente tem, tá? E que estão muito bem guardadinhos lá no nosso registro de alma, no nosso eu interno, que acaba guardando tudo aquilo que a gente veio desenvolvendo, tá? Tudo aquilo que a gente veio experienciando, tanto nessa existência como também nas existências passadas, certo, gente? Então, muitos de nós acabamos desenvolvendo esse sentimento de apego, seja por pessoas, seja por lugares, seja por situações, seja por objetos, ou seja, grande parte de nós possuímos esse sentimento de apego e a gente muitas vezes nem se dá conta, né? Então, muitas pessoas que chegam até nós para um processo terapêutico, elas levam muito tempo para conseguir olhar mesmo para dentro delas e dizer que estão apegadas a determinada pessoa, a determinada situação, né? A determinada energia ali, né? Objeto, enfim. Mas principalmente o apego, ele vem, ele está mais relacionado, melhor dizendo, a pessoas, né? Um apego em que muitas vezes as pessoas têm pelo pai, pela mãe, pelo irmão, né, pelos filhos, apego que as pessoas têm por amigos muitas vezes, né, apegos que as pessoas têm por seus pets também, né, porque tem gente muito apegada com seus bichinhos de estimação também, pessoas que muitas vezes elas estão muito apegadas, muito ligadas, né, muito envolvidas com essas pessoas e não conseguem se imaginar longe delas, né? Não conseguem vislumbrar nenhum tipo de caminho que não seja ao lado dessas pessoas, né? Então, muitos de nós possuímos esses apegos e a gente nem se dá conta disso. Né? Na grande maioria das vezes, quando a gente vai fazer ali a ficha de anamnese, né, para poder captar as informações das pessoas, uma das perguntas é justamente essa, né? Se a pessoa tem um determinado sentimento de apego, né? Como vários outros, né? Mágoa, raiva, tristeza, rancor, culpa, insegurança, ou seja, grande parte das pessoas, logo na primeira sessão, ela diz que não tem absolutamente nada disso, né? E com o passar do tempo, esses sentimentos eles vão começando a florar e a pessoa vai conseguindo se dar conta daquilo que mais esteja aprisionando ela em determinadas situações, com determinadas pessoas, e o apego ele é um dos que mais aprisiona, né? Porque ele é um sentimento muito incapacitante, né? Que torna muitas vezes a pessoa extremamente dependente ou daquela pessoa, ou daquele lugar, ou daquele objeto ali, né, que ela tanto cultua, digamos assim, né, um objeto que se torna, ou uma pessoa que acaba se tornando um objeto, né, de adoração, né, um objeto ou um ser, né, que ela vai se tornar, vai adorar, né?
vai cultuar, vai ficar ali, né, fazendo reverência muitas vezes e entrando inclusive em outros sentimentos mais negativos que eu vou falando para vocês aqui no decorrer do vídeo, tá, gente? Então, o sentimento de apego, ele é um dos sentimentos mais incapacitantes que a pessoa tem, né? Porque muitas vezes ela não consegue dar o passo sozinha. Ela precisa, ela depende dessa outra pessoa para conseguir que ela dê o passo junto com ela, tá? Tornando ela muitas vezes submissa àquela pessoa ou àquela energia, tá? Aquela situação toda que está acontecendo ali com ela, né? Então ela torna, né, incapacitante muitas vezes e faz com que a pessoa muitas vezes não consegue olhar para o lado e perceber as oportunidades que estão passando, né? O sentimento de apego, né, além de ele ser prejudicial para aquela pessoa que é apegada, ela também vem se tornar prejudicial para as pessoas que estão ao redor dela, né? Ela vem se tornar prejudicial justamente porque ela também vai fazer com que eu, ao invés de soltar o outro, eu esteja prendendo, né? Eu tô segurando a corda ali. Eu quero que o outro vá, que o outro se dê bem, que o outro siga o seu caminho, mas ao mesmo tempo eu acabo colocando um certo limite, tanto para mim como para a pessoa que tá ali, né, neste mesmo relacionamento que eu estou vivendo, né? Seja um relacionamento conjugal, seja um relacionamento familiar, né? Seja um relacionamento profissional, inclusive, né? Porque a gente sabe que existem algumas pessoas que estão tão apegadas ao seu ambiente profissional que elas não conseguem se visualizar em outra forma de trabalho, né? Elas não conseguem acreditar muitas vezes naquele potencial que ela tem e só enxerga aquela situação ali que ela está vivenciando naquele momento, tá? Então, muitas vezes as pessoas são tão apegadas ao seu próprio ambiente profissional que acabam deixando passar outras oportunidades na sua vida por não se verem fazendo outra coisa, tá? Mas existem muitas outras explicações para isso também, né, gente? O porquê destes apegos, o porquê que as pessoas acabam, então, desenvolvendo esse sentimento, tá? Então, muitas vezes, gente, por nós sermos tão apegados, né, a pessoas, a lugares, a situações, a profissões, enfim, né, a próprias residências, a própria nossa residência, né, gente, a nossa moradia, tem pessoas que não conseguem se visualizar também em outra cidade, não conseguem se visualizar numa outra casa, num outro apartamento, enfim, em outro lugar que possa vir trazer mais benefícios para ela, mas ela está tão apegada àquele ambiente, né, em que ela esteja residindo, que ela deixa também passar muitas oportunidades de melhorias na vida dela, porque aquela casa que ela construiu traz muitas memórias, e aí ela acaba ficando só naquela situação ali, naquela casa, naquela residência, enfim, ela não consegue dar um passo maior, né? Não consegue seguir o rumo diferente daquilo que ela veio fazendo até então, tá? Muitas vezes também as pessoas elas são tão apegadas a outras pessoas, né? Principalmente em se falando de cônjuges, de pais, de mães, enfim, que elas não conseguem ver, né, na sua jornada com um término de ciclo, né? Porque às vezes alguns relacionamentos eles precisam encerrar aquele ciclo, mas o apego muitas vezes não deixa que esse ciclo também acabe se encerrando. E aí um fica ali prendendo o outro, né? Um fica segurando o outro, um fica emperrando, né? Gerando obstáculos para a vida do outro. Né, porque não consegue se ver ao lado de outra pessoa, a não ser aquela ali, né? Porque a gente sabe que existe uma certa cultura em que todos nós fomos inseridos, em que os relacionamentos, sejam eles conjugais, sejam eles familiares, e até mesmo o relacionamento profissional, que quanto mais duradouro for, né, mais feliz é a vida da pessoa. Será, gente? Né?
há contradições e muitas contradições em relação a isso, né? Porque o aprisionamento que acaba se gerando, ele é muito intenso e muitas vezes é bem sutil, né? Então, o que que acontece, né? Muitas vezes esses apegos, gente, que a gente tem pelas pessoas, pelos lugares, pelas situações, eles foram gerados de alguma forma, né? Existe algum motivo, existe alguma causa, existe algum fator que veio fazer com que nós, então, desenvolvêssemos esse sentimento de apego por qualquer coisa, tá, gente? E um desses fatores é justamente situações traumáticas vividas no passado, né? Situações em que muitas vezes as pessoas elas foram abandonadas, que elas passaram por rejeição, que elas sofreram inclusive algum tipo de violência com as próprias pessoas que elas estão apegadas hoje, tá, gente? Então, muitas vezes, inclusive algumas situações que eu trabalho aqui, né, nas terapias, é justamente de pessoas que são muito apegadas aos seus pais, né? Aonde elas querem conviver com os pais de manhã, de tarde, de noite, né? Mesmo estando convivendo em ambientes diferentes, as pessoas elas não conseguem ficar longe uma da outra, elas têm uma preocupação excessiva com aquele familiar, né? Uma preocupação de que precisa saber todos os períodos do dia se a pessoa tá bem, se tá tudo certo, se aconteceu alguma coisa, né? Então ficam trocando mensagens de manhã, de tarde, de noite, várias vezes por dia, perguntando se tá bem, perguntando se não tá bem, o que que aconteceu, ou seja, quer saber de notícias o tempo inteiro, tá? Então, por experiência de consultório, né, gente, por experiência de atendimentos terapêuticos, essa situação significa que no passado essa pessoa passou por algum trauma de abandono, principalmente, né? Muitas vezes ela pode ter sido deixada, principalmente em se tratando de situação familiar, né? Pais e filhos. Pode ter sido abandonada no passado, deixada para adoção muitas vezes, abandonada, né, a bel prazer, né, abandonada ali justamente porque muitas vezes os pais não tinham condição de dar continuidade à criação daquele filho, então sofria, né, esse trauma do abandono, ou muitas vezes por mais que estivesse ali a convivência, né, a pessoa muitas vezes ela era rejeitada, né, vivia ali no âmbito familiar, no ambiente familiar, com pai, com mãe, com irmãos, enfim, mas que era rejeitado, né? Não passava, não tinha aquela convivência harmoniosa, aquela convivência amorosa, aquele afeto, aquele cuidado, né? Mas era descartada dentro do ambiente familiar. E isso acontece muito hoje em dia ainda, né, gente? Tanto pais abandonando filhos, filhos abandonando pais, para processos de rejeição, então, no ambiente familiar, aonde os filhos são rejeitados, são ridicularizados, são maltratados, e eles fazem as mesmas coisas muitas vezes com o próprio pai, com a própria mãe, né? Com os irmãos, então ocorre esse sentimento de rejeição e de abandono ainda nos dias atuais. Então a gente carrega muitas vezes esse apego excessivo com estes familiares, justamente porque a gente pode ter passado por esse tipo de situação lá no passado, né? Ou nas nossas outras existências, como também na atual existência, né? A gente passou por isso, pessoas que hoje foram adotadas, né? Passaram pelo processo da adoção e são muito apegadas aos seus pais adotivos também, né? Ou pessoas, então, que sofreram o abandono e a rejeição, porque, né, foram rejeitados num primeiro momento e depois abandonados, podem se tornar muito apegadas ou violentas, né, pessoas que são bastante violentas também passaram por esses processos de rejeição e acabam se tornando apegadas a alguma outra questão, né. Então, outra situação que eu lembro também, né, é de uma pessoa que passou por um processo de violência muito grande no passado, mas que
ela sabe, né, que tem essa situação de violência na família e ela está convivendo hoje com esse familiar que foi muito agressivo, muito violento com ela, mas que ela tem um apego muito grande. Mesmo assim, ela não consegue desapegar da pessoa, né? Ela tá ali convivendo, mesmo passando por processos de violência hoje, né? Violência verbal principalmente, né? Violência psicológica, que é um tipo de situação que acaba gerando muito medo na pessoa também, né? Então ela está apegada a este companheiro justamente por ter passado processos de violência no passado, né, por processos de tanto violência física em outras existências, mas também violência psicológica e violência emocional, aonde ela guarda muito medo, e o medo ele é uma das formas de que a pessoa também fica aprisionada, né? E aí esta violência psicológica, esta violência emocional gerou na pessoa um medo tão grande que ela não consegue cogitar de encerrar o ciclo com esta pessoa, com este companheiro ou com a própria família, né? Porque tem aquela ideia da sociedade, né, gente, que família é para sempre, que você tem que aturar tudo isso porque é família, então você precisa continuar convivendo com tudo isso, né? E tem aquela outra situação de que é um karma mesmo, então você tem que suportar esse karma porque é assim mesmo, então você tem que continuar vivendo isso porque é isso que você tem que viver, tem que passar por isso porque isso é kármico, né? Então existe esse conceito de que as pessoas são obrigadas a continuar convivendo, né, com aquela situação toda, porque é um karma, e aí eu tenho que suportar esse karma, coisa que não é bem assim, né, gente? A gente tem o karma sim, mas nós precisamos curar esse karma, né? E às vezes a cura do karma vai trazer uma harmonia maior, como também ela pode vir a trazer um afastamento, porque nós não somos obrigados a conviver em ambientes que geram todo esse conflito para a nossa vida e acabam emperrando muitas vezes aquilo que eu preciso viver, né? Acaba trazendo bloqueios, acaba trazendo barreiras, obstáculos, que muitas vezes de tanto eu ficar presa a essa condição, eu não vou conseguir olhar para o lado, né? Porque o medo, né, da violência, tanto ela física como verbal, como emocional, gera esse apego muito grande e eu não vou conseguir visualizar uma nova oportunidade que a vida muitas vezes está me trazendo e eu não estou conseguindo prestar atenção, né? Por quê? Porque o medo, porque o apego que está ali nessa situação não permite que eu consiga visualizar isso. E aí eu fico presa àquela situação, eu fico presa àquele relacionamento, eu fico presa àquele ambiente profissional, que na grande maioria das vezes ele vem a ser mais um ambiente de escravização do que realmente de uma profissão que está sendo desenvolvida, né? Porque também existe ali a violência verbal, a violência emocional, a violência psicológica que as pessoas passam nos seus ambientes profissionais, que as pessoas passam então nos seus ambientes profissionais, né, gente? E isso acaba fazendo com que essa energia do apego, ela vem por conta do medo, né? Ela vem por conta dessa energia de incapacidade que muitas vezes ela é gerada naquele ambiente profissional e faz com que ela não consiga sair daquele ambiente, faz com que ela não consiga olhar para o lado e perceber as oportunidades que ela está perdendo também, tá? Então, muitas vezes esse apego aos locais profissionais ou às famílias, né, gente, vem por conta disso também, tá? Então, a gente precisa olhar para o nosso passado, olhar para o nosso interior aqui e se perguntar, né, aonde ou com quem eu sou apegada, né? Que sentimento de apego que eu tenho por determinada pessoa, né? Se eu tenho essa condição incapacitante, qual é esse sentimento de apego mais intenso que eu tô tendo? Porque muitas vezes, gente, o apego, ele vem a se transformar em algo que é um pouco mais intenso, né? Que é a possessão, aonde a pessoa se sente dona da outra pessoa,
né? Porque daí ela começa a falar, né? Ai, porque não existe outra pessoa que nem eu, porque eu dou tudo pra você, porque eu faço tudo por você, porque eu sou tudo pra você, né? Porque eu sou a pessoa que ama você e, não, e sabe, essas coisas assim, gerando medo na pessoa também, né? E aí ela se torna a dona, se torna a proprietária da outra pessoa, né? Se acha dona, se acha proprietária, quando aqui ninguém é dono de nada, ninguém é dono de ninguém, né, gente? E nós vivemos então relacionamentos aprisionantes, tá? Então a possessão, ela é um nível extremamente mais intenso do apego, tá? Aonde a pessoa quer se torna, digamos assim, controladora, dominadora, manipuladora, querendo controlar exatamente tudo na vida do outro, tá? É o marido, né, o esposo, que toma conta da questão monetária financeira da esposa, né? É a esposa que faz isso com o esposo, né? Cuida de tudo no seu ambiente profissional, né? A esposa que muitas vezes é só ela que faz, né, os controles, ou o esposo também, né, gente, os controles de absolutamente tudo que o esposo faz no seu ambiente profissional. É aquela pessoa que não deixa você ter amizades muitas vezes, ou fica controlando as amizades que você tem. É aquela pessoa que se sente superior ao outro, né? E acaba, principalmente nesses âmbitos familiares, então ela tem um grau de superioridade maior, se achando melhor que todo mundo, né? E colocando justamente aquela questão que eu comentei antes, né? Que a determinada pessoa, principalmente em se tratando de relacionamento conjugal, né, gente, que não vai encontrar ninguém melhor do que ela, porque ela é a pessoa da vida do outro, né? Então ali acaba gerando esse sentimento de possessão, já inclusive, né? Não é nem mais apego. Então ele é algo que justamente vai fazer com que você acabe sendo controlado e se deixando controlar, né? Por conta deste sentimento de apego. Até porque, gente, muitas dessas energias, né, de apegos, muitas vezes, existe uma outra situação que pode acabar gerando, né, essa energia que a pessoa acaba vivenciando, tá? No seu ambiente familiar, no seu ambiente conjugal, no seu ambiente profissional, que é justamente situações de simpatia, situações de magias de amarração que foram feitas em outras existências ou na própria existência agora, né? A gente sabe que existem algumas pessoas que acabam buscando rituais magísticos, rituais de simpatias, para prender a outra pessoa ali naquele ambiente conjugal, naquele ambiente familiar, naquele ambiente profissional, não permitindo que a pessoa dê continuidade à sua vida. Então ela fica apegada, né, achando que aquela pessoa que está ali é o amor da vida dela, muitas vezes, quando na verdade não é, né? Ela tem um amor cego, né? Porque dizem que o amor é cego. Não, o amor é cego por conta de que a pessoa não está conseguindo enxergar a verdade ali que está oculta naquele relacionamento, tá? Tanto o amor platônico, né, gente, que a pessoa, meu Deus, não consegue viver sem o outro, como aquele amor, né, de mãe com filho, que é uma super proteção, que é um super apego, que é uma super possessão, uma obsessão, inclusive, né, gente, a pessoa é obcecada pelo outro. Isso é gerado, digamos assim, através de rituais magísticos, gente. Rituais em que a pessoa faz aquela amarração amorosa, e inclusive tem muita gente que está ensinando a fazer isso nas redes sociais, tá? Isso é uma ligação com frequências involutivas muito grande, tá, gente? É uma ligação, assim, com forças nefastas, com forças negras, com forças involutivas, que acaba prejudicando totalmente a vida do outro, tá? Então, o que acontece, gente? Tudo isso, né, todas essas formas de apego que a gente vivencia, elas precisam ser trabalhadas em nós, né? Existem inúmeros fatores que levaram as pessoas a desenvolverem isso. E o apego, né, buscar essas frequências, né, gente, frequências magísticas, para impor medo, né, para ser controladora, dominadora, enfim,
Isso faz com que as pessoas queiram ser donas, né, do outro. Queiram fazer com que o outro se torne um objeto dela, né? Um objeto dele, e quer controlar absolutamente tudo. Então, o que acontece, gente? Esse sentimento de apego, ele vai fazer com que a pessoa não consiga dar aquele passo adiante, né? Não consiga realizar as coisas por si só, né? E faz com que a pessoa que está apegada, provavelmente por situações de tudo que eu comentei antes com vocês, né? Pode ser uma dessas situações, como podem ser todas, né? Então, o que acontece? A gente precisa olhar com mais atenção e buscar fazer uma cura maior, né? Porque a gente não vai conseguir, digamos assim, dar um passo maior na nossa vida se a gente continuar com esse sentimento de apego em tudo aquilo que nós estamos vivenciando na nossa caminhada, tá? A gente não vai conseguir, digamos assim, ajudar o outro da forma que ele precisa ser ajudado muitas vezes, porque o sentimento de apego ele atrapalha muito, né? Muitas vezes eu gostaria, né, que aquele familiar, que aquele amigo, que aquele cônjuge fizesse exatamente tudo aquilo que eu faço, né? Que aquela pessoa seguisse exatamente o mesmo caminho que eu estou seguindo. E isso acaba interferindo e atrapalhando muito no processo de desenvolvimento daquela alma também, né? Quando eu sou muito apegada e quero que o outro siga exatamente o caminho que eu estou seguindo, fazendo as buscas que eu estou fazendo, ou muitas vezes eu não permitindo que o outro siga aquele caminho, né? Porque se eu não permito que o outro siga o caminho que ele está sentindo, um chamado interno para seguir, significa que eu estou querendo manter o controle, a dominação, a possessão sobre aquela pessoa. E aí eu acabo interferindo tanto no processo evolutivo dela, como o meu processo evolutivo também, né? Uma situação também, gente, que ocorre comigo em um atendimento terapêutico, né? Na verdade, são os 2 ou 3 atendimentos que estão com a mesma situação, tá? De um apego, assim, muito grande com os familiares, é que a pessoa, ela se preocupa excessivamente com tudo que pode vir a acontecer com determinado familiar, né? Porque a pessoa não quer que o outro muitas vezes passe pelo sofrimento, passe pela dor, não quer que o outro, que não aconteça absolutamente nada de errado, vamos pôr errado entre aspas, com a outra pessoa, com este familiar, tá, gente? Então, o que acontece nesse sentido? Se eu não quero que absolutamente nada de errado aconteça com o outro, eu também vou estar interferindo no processo evolutivo daquela pessoa, tá? Porque muitas vezes um processo de dor um pouquinho maior, ela vem justamente para uma purificação mais intensa que a pessoa precisa fazer, né? Principalmente, grande parte de nós precisamos passar pelo que a gente chama de um processo de crucificação, que é um processo onde a gente vai ter que crucificar as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas angústias, as nossas tristezas, toda a nossa energia involutiva que a gente carrega, e a gente vai muitas vezes precisar passar pelo que a gente chama também de noite escura da alma, que é quando a nossa mônada, né, quando a nossa energia mais evoluída, ela escolheu passar por aquela situação mais delicada, mais profunda, para que ocorresse um processo de despertar mais intenso. Mas a partir do momento em que eu não quero que tal pessoa passe por isso, eu estou prejudicando o processo de evolução dela. Eu estou prejudicando a cura que ela precisa fazer. Então, se a pessoa, se o familiar, se o cônjuge, se o amigo, se o filho, enfim, qualquer pessoa precisa passar por esse processo de purificação mais intenso e eu não quero que isso aconteça, eu estou bloqueando a cura que a pessoa precisa fazer. Então, eu estou entrando num processo de uma intervenção negativa.
eu não estou permitindo que as forças superiores acabem ajudando a pessoa, porque o meu apego não quer que o outro sofra, não quer que o outro passe por uma situação mais delicada, não quer que o outro se cure. É isso que significa o apego quando eu não quero que nada aconteça de ruim para a vida das pessoas. É lógico que a gente não quer, digamos assim, que o outro, desculpe a expressão, né, gente, acabe se ferrando na vida. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer, gente, que muitas vezes a dor e o sofrimento fazem parte de um processo de cura. E eu preciso entender que aquela pessoa escolheu passar por aquela dor, por aquele sofrimento, né? E quando eu quero interferir, né, eu acabo bloqueando a cura que a pessoa precisa fazer através da dor, né? Porque tem aquele ditado, ou é pela dor ou é pelo amor, né? Então muitos de nós escolhemos passar pela dor, tá? E a dor, ela é purificadora, tá? Então eu tenho que permitir que esse familiar, que essa pessoa, que esse cônjuge muitas vezes passe por esse período de dor. Seja uma dor emocional, seja uma dor espiritual, seja uma dor, uma patologia física muitas vezes que pode acontecer, mas que as patologias, elas também são um processo de uma purificação intensa que as pessoas estão fazendo, principalmente nesse atual momento de transição planetária, aonde as dores da alma vão se intensificar ainda mais, tá? Então eu não tenho como impedir que aquela dor aconteça na vida da pessoa, mas eu posso entregar para as forças superiores, tá? Para que o plano de Deus se cumpra. E se o plano de Deus muitas vezes for amenizar esta dor, as hierarquias de luz que estão cuidando da operação resgate no plano Terra, elas vão fazer aquilo que está no plano evolutivo para amenizar aquilo que estiver no plano evolutivo da pessoa. Mas eu querer intervir, eu querer que a pessoa não passe por aquilo, eu vou estar mais prejudicando do que realmente ajudando, tá? Então, nesse caso, eu tenho que entregar esta pessoa, entregar este familiar para que as forças evolutivas, para que os seres superiores que estão cuidando da humanidade, né, de uma forma energética, de uma forma espiritual, possa acolher aquela amada alma que está passando por aquela dor e fazer os ajustes necessários para a vida dela, porque toda a dor, gente, é um aprendizado para a nossa vida também, tá? Então a gente precisa entregar esse familiar que está passando por essa dor, ou a nós mesmos, né? A gente não pode muitas vezes querer evitar as dores, a gente precisa passar por aquela dor, por aquele sofrimento, para um processo de um aprendizado maior, tá? Ao invés de a gente ficar reclamando, né? Porque reclamar significa que a gente está clamando duas vezes por aquela situação, que ela se torne, né? Que ela torne a repetir na nossa vida, tá? Eu preciso pedir, né? O que é que eu tenho que aprender com isso, tá? E aí neste aprendizado eu vou saber o porquê que aquela dor, aquele sofrimento, aquela situação negativa está acontecendo na minha vida e o que que eu preciso curar em relação a isso, tá? Mas como a gente é muito apegada a questões materiais, como a gente é muito apegado ao outro, né, muitos de nós não paramos para fazer essa reflexão, tá? Uma situação que está me ocorrendo aqui também, né, gente, é sobre aquele familiar que acho que grande parte de nós já passamos por uma situação semelhante, né? É que temos um familiar que está ali passando por uma patologia, principalmente aquelas patologias que já estão em fase terminal, né? E a gente tá tão apegado àquele familiar que os médicos já, digamos assim, não deram, né, chances de sobrevivência, que a pessoa realmente está ali, né, definhando, está vegetando, está passando, né, anos acamada, né, já não tem mais chance, né, de recuperação nenhuma, vai ficar naquele estágio ali bem delicado, né, deprimente, onde muitas vezes, né, gente, a alma da pessoa já nem tá mais no corpo, né, os corpos superiores já foram, a única coisa que tá aqui é o corpo duplo etérico ainda, que tá ali, né, próximo à pessoa. Por quê?
porque o familiar está tão apegado que não está permitindo que esse familiar vá para os planos superiores de luz ou para os outros mundos em que a pessoa precisa partir, né, gente? Então, o que que acontece? Esse apego faz com que aquela alma que está ali acamada, passando por aquele processo de patologia, ela, digamos assim, passe por um sofrimento muito maior do que aquela cura que já poderia ter sido feita nos planos superiores ou nos hospitais do plano espiritual ou nos outros mundos que a pessoa precisa ser encaminhada. Porque que nem Jesus Sananda Samana já nos falou, né, gente? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando a gente precisa passar pelo processo do desencarne, a nossa alma ela pode seguir para uma destas outras moradas. Mas a partir do momento em que eu fico segurando este familiar aqui, mesmo aquele que está em processo de um desencarne ali, né? Irreversível por conta da sua patologia em fase terminal, ou aquele familiar que já desencarnou, mas que eu continuo extremamente apegada a ele, né? Eu não vou conseguir permitir que este familiar dê continuidade à sua caminhada evolutiva. Então eu vou estar segurando, gerando um karma para mim, gerando um karma para aquela outra pessoa, para aquele familiar, para aquele amigo, enfim, para aquela pessoa que eu estou extremamente apegada e eu não estou dando a oportunidade de essa pessoa seguir em frente. Então o apego, gente, quanto a isso, vai gerar uma dor, vai gerar um sofrimento muito maior do que aquele se eu liberasse a pessoa, se eu entendesse que ela é uma alma que tem a chance, tem a condição, tem o direito de seguir a sua vida adiante. Não a vida como nós entendemos aqui, mas uma vida nos planos superiores ou em outras moradas da casa do Pai que ela precisa seguir, tá? Então, quanto mais eu for apegada a essa situação, mais dor e sofrimento eu vou gerar tanto para mim como para a pessoa que está passando por isso, como a pessoa que já desencarnou e precisaria estar seguindo para outros planos espirituais, certo, gente? Então eu preciso trabalhar esse desapego em mim, né? Eu preciso trabalhar essa energia para que eu libere esse sentimento, para que eu faça uma cura profunda e perceba quais são as causas mentais, emocionais e espirituais que levaram a eu desenvolver esse tipo de apego, tá? Essa possessão na grande maioria das vezes. Então o que que acontece, gente? Muitos de nós muitas vezes, por tanto apego que nós temos, a gente acaba sentindo uma dor no coração, não é? Aquela dor que não tem uma causa aparente, aquela dor que muitas vezes não existe nenhum tipo de patologia, não existe nenhum diagnóstico que possa vir a causar aquela dor, aquele aperto no peito que muitas vezes as pessoas nos relatam nas terapias, né? Então isso significa que a pessoa tem o coração muito apegado, né? Ela está muito apegada a todas as situações que eu falei anteriormente. Então a dor no coração, a dor na região do peito, aquele aperto, aquela coisa assim, né, gente, que sufoca muitas vezes, é o apego que está ali para a gente poder curar. Seja apego com pessoas, principalmente, que é o que mais a gente tem, seja apego com lugares, com situações, com qualquer objeto, muitas vezes, que a gente precisa deixar para trás, que a gente precisa fazer uma renúncia para isso, né? Renunciar àquela energia do apego para que ela se transforme num verdadeiro afeto. Porque se eu estou muito apegada a qualquer outra situação ou a qualquer outra pessoa, significa que eu não tenho amor próprio. Significa que eu não me amo. E aí eu não tenho como colocar aquela lei divina em prática, né? Que nem o Mestre Jesus Sananda Samana veio nos ensinar, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Mas a gente não aprendeu isso ainda, né? A gente continua desenvolvendo esse apego, esse pseudo-amor por nós mesmos ou pelas outras pessoas, e a gente continua querendo controlar a vida do outro, né? Não permitindo que ele dê continuidade à sua caminhada evolutiva.
né? Porque o desamor é tão grande, né, gente, que a gente sente a necessidade de ter pessoas convivendo conosco o tempo inteiro ao nosso redor, tá? E isso é falta de amor próprio, tá, gente? Então nós precisamos desenvolver isso. Mas por que a gente tem essa falta de amor próprio então, né? Por que a gente tem esse apego também tão excessivo, além do que eu acabei de comentar com vocês, né, gente? Porque a gente busca seguir aquilo que a consciência está mostrando, aquilo que a sociedade está impondo, não aquilo que o meu coração ou que a minha essência divina manifesta na nossa vida. A gente tende a seguir aquilo que todo mundo vem fazendo, aquilo que todo mundo vem repetindo, aquele círculo vicioso que nós estamos inseridos há muitas encarnações. E a gente não olha para a nossa verdadeira essência. A gente acaba repetindo aquele mesmo padrão, né, de aprisionamentos. A gente fica repetindo tudo aquilo que a sociedade impõe e aquilo que vem lá de fora, não aquilo que está dentro do meu interior, não aquilo que está dentro da minha essência divina, tá? Então, para que a gente possa curar o apego, gente, nós precisamos nos introspectar. A gente precisa olhar para dentro do nosso coração, a gente precisa sentir aquilo que nós temos guardado bem lá no fundo do nosso eu interno, do nosso Cristo interno. É olhar para dentro de nós, gente, e perceber quais são essas situações que geram esses apegos na nossa vida, o porquê que tem tantos bloqueios que este apego está trazendo, por que muitas vezes está ocorrendo essa dificuldade na minha vida, que muitos projetos que às vezes eu tento colocar em prática também, eu não consigo colocar, ou muitas coisas estão emperrando na minha vida, por conta desses apegos que são gerados tanto por mim como pelas pessoas que estão ao meu redor, né? Familiares, cônjuges, filhos, pessoas, né? Parcerias, enfim. Então esse sentimento de apego, ele gera tudo isso e eu preciso curar tudo isso dentro de mim. Eu preciso ir pedindo, né, gente, nas orações, nas meditações, nos procedimentos de cura, né, terapêuticos, enfim, que a verdade vai se manifestando. Né, que tudo aquilo que eu preciso curar em mim se manifeste, principalmente esse sentimento de apego, né, e todos os outros sentimentos que são incapacitantes para a nossa vida. Então eu preciso abrir o meu coração, né, eu preciso olhar para dentro dele e pedir, né, que tudo aquilo que esteja causando essas dores, tudo aquilo que esteja causando esses medos, tudo aquilo que esteja causando esse apego excessivo, seja curado dentro de mim. Porque eu curando em mim esse apego, gradativamente as pessoas que estão envolvidas nesse sentimento também serão ajudadas. Né? Se tem um apego de alguém para comigo, né, esse apego que eu curar em mim, vai curar no outro também. Tá? E eu preciso olhar muito, muito, muito para dentro do meu coração. Eu preciso fazer essa introspecção intensa e pedir, né, que o plano de Deus se cumpra na minha vida da mesma forma que se cumpra na vida de cada um. Então, o amor maior que eu possa manifestar pelo outro, curando o apego, é justamente fazer isso. Né? É entregar a cada um de nós para os planos superiores, é fazer essa cura profunda da alma relacionada às causas do apego, tá? Para que eu possa trilhar aquele caminho que o plano de Deus tem para a minha vida. E Deus tem um plano para cada um de nós, né? As hierarquias superiores de luz têm um plano para cada um de nós. E a partir do momento em que eu me entregar para este plano, as hierarquias com certeza vão conseguir fazer aquelas curas que estão programadas na minha vida para que eu possa colocar esse plano em prática. Certo, gente? Pois bem, essas eram as orientações terapêuticas que eu precisava trazer para vocês, tá? Espero ter contribuído, né, falando sobre o apego, falando sobre algumas causas do apego, tá? Para que cada um de nós possa olhar profundamente para o nosso interior e promover essa cura desse sentimento que é muito incapacitante, tanto para nós como para outras pessoas,
e fazer com que esta cura profunda da alma acabe se fazendo na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Precisando de um suporte maior, gente, entre em contato conosco aqui do Instituto OnLuz, que nós com certeza podemos ajudar você a fazer esse processo de cura profunda da alma. Agradeço a todos vocês que acompanham o nosso canal e desejo que cada um seja abençoado na luz do seu Cristo interno. Gratidão a todos!